A pitaia é uma fruta exótica originária da América Central. Seu nome tem origem indígena e significa fruta escamosa. Também conhecida como fruta do dragão, a pitaia se mostra como uma excelente fonte de renda para a agricultura familiar, pois seus frutos têm alto valor agregado e a planta é rústica, exigindo poucos tratos culturais. O pesquisador da EPAGRE da Estação Experimental de Itajaí, Alessandro Borini, nos mostra as técnicas de produção dessa fruta, desde o preparo do solo para a implantação do pomar até a colheita. Bom, para a implantação do pomar de pitaia, a primeira coisa que a gente recomenda seria uma análise de solo, né, para garantir, né, para a realização da calagem. Né. E em relação à adubação, ainda não existe uma recomendação de adubação para a cultura em condições brasileiras. O que a gente recomenda seria a aplicação, né, de cama de aves, no caso, para entre 20 a 40 quilos por palanque, tá, isso ano, e dividido essa aplicação de 2 a 3 vezes no ano. Bom, a pitaia, por ser uma planta, né, que tem como característica ser uma trepadeira, né, ela precisa de um suporte, né, no caso um palanque. Nós recomendamos o palanque de concreto, tá, porque ela é uma planta que vai ficar, né, muitos anos na sua propriedade, vai ficar muito tempo, é uma planta perene. E a utilização de palanques de madeira não é recomendado porque a durabilidade dele é muito baixa, né? Ela dura em torno de 4, no máximo 6 anos. E também o palanque de madeira, no caso do tratado, ele também não é recomendado quando se trabalha com produção orgânica, né? Que hoje no estado de Santa Catarina a grande parte dos produtores de pitaia segue esse viés orgânico, né? Em relação ao palanque então de concreto, a gente recomenda, né, um palanque aqui que ele fique para fora do solo, em torno de 1,5 m fora do solo, tá? Aterrando uns 40 centímetros, 50 centímetros. Né? Por que essa altura de 1,5 m? Porque facilita o trabalho depois com a planta. Né? Você tem a altura, uma altura boa de trabalho com a planta. E a gente recomenda também na base que faça essa montoa de solo também, antes aqui do plantio, né? Para garantir que a planta fique mais elevada em relação ao chão, né? Para não acumular água em volta dela, porque esse acúmulo de água ele pode gerar podridões na base da pitaia. Bom, para a produção de mudas de pitaia, existem 2 métodos, né? Você pode conseguir a muda através de sementes ou através de estacas, né? Comercialmente é utilizado a estaquia, né? O método de estaquia para a obtenção de muda de pitaia. Para isso você precisa de um ramo, né? Um cladóide de pitaia. Aí você vai cortar esse ramo, né, em comprimento entre 20, pode ser até 50 centímetros. Né? Então você pega e corta o ramo. Você pode usar tanto ramos basais, pode usar ramos, né, da parte mediana, pode usar também ramos apicais também, tá? Como a obtenção da muda, não tem problema. Tá? O importante é que fique entre 20 a 50 centímetros, tá? Essas estacas. Na base, nesses ramos medianos aqui, a gente costuma fazer essas incisões aqui até para marcar qual que é a parte basal, né? Para diferenciar aqui a parte basal do ramo. Deixa-se esse ramo em repouso, né, de 7 a 14 dias para que essa região do corte aqui, ela cicatrize e não dê problema de podridões na hora do plantio. Aqui nesse aqui você pode utilizar um solo adubado ou um substrato comercial qualquer. Né? Então o processo aqui de estaquia é simples, né? Você só firma a estaca no saquinho com substrato, né? Aqui ele entra em torno de 5 a 7 centímetros, né? E aqui ele vai para uma casa de vegetação ou um viveiro com telado, tá? Com sombreamento em torno de 50%. E após 2 a 3 meses, né, a estaca já vai estar enraizada e já vai estar com emissão de broto. Tá? E após esse período ela já pode ser plantada no campo. Bom, em relação à construção desse suporte para a copa da pitaia, né, que a pitaia ela vai formar essa copa aqui, né, então a gente tem a utilização de diversos materiais. Né, aqui nós estamos usando pneu, é um pneu de moto mesmo, que você consegue em borracharia. Né, então nós montamos essa estrutura com um pneu para suporte. Aqui ela está fixada com arame, né, um arame mais grosso.
né, e cano de PVC. Mas essa estrutura ela pode ser montada também, né, muitas pessoas montam em madeira, mas a madeira também ela tem uma durabilidade pequena, né, e pode ser montado também com o uso de vergalhão também. Outra coisa, né, o espaçamento de plantio também aqui entre as pitaias, né, normalmente ele fica de cada 3 metros para pôr o palanque, né, de 3 metros na linha e 3 metros na fila, né, ou pode ser também 3 metros na linha e 2 metros na fila, né. E o número de plantas que são plantadas aqui junto ao palanque, né, ele pode variar, né, de 1 até 4 mudas por palanque. Bom, em relação à polinização da pitaia, né, é um procedimento bem simples, né. Você vai precisar um potinho, né, qualquer pote, e um pincel. Você pega a flor e realmente você bate na flor para coletar o pólen, tá? Aí o pólen vai cair na caixinha. E com esse pólen aqui você vai fazer a polinização. Essa polinização ela vai poder ser feita na mesma flor, nesse caso, né, ou em outras flores, né? Então, com o auxílio do pincel, você coleta o pólen. Aqui no estigma, que seria a parte feminina da flor, você vai pincelar esse pólen, né, no estigma. Então você coleta na caixinha o pólen e passa aqui no estigma, né, e a polinização está feita. Tá? E para proteger, normalmente para proteger a flor após a polinização, a gente utiliza um copinho de plástico, né, cobrindo a flor, tá? Então você cobre a flor, né, para proteger do quê? Para proteger principalmente de alguns insetos que podem vir a consumir esse pólen, tá? Reduzindo a eficiência da polinização, ou também para proteger da chuva. Tá? Caso ocorra chuva após a polinização, a chuva ela pode lavar esse pólen que está no estigma, na parte feminina da flor, né, diminuindo a quantidade desse pólen, né, prejudicando o processo de polinização, vindo a ocasionar a formação de frutos pequenos ou até o não pegamento desse fruto, né, a não formação desse fruto. Após a polinização, né, até o desenvolvimento e a maturação do fruto, né, no caso das pitaias de polpa branca e as pitaias de polpa vermelha, tá, esse processo demora em torno de 30 dias, né, de 29 até 32 dias, né, para o desenvolvimento do fruto e amadurecimento do mesmo. Né. O ponto de colheita, normalmente a gente recomenda o ponto de colheita a partir do ponto que ela começa realmente a mudar de cor, a sair do verde e partir para um vermelho. Né. E na colheita, a gente procede da seguinte forma, né, a gente pega o fruto e corta, trazendo parte do cladódio, parte do caule, junto com o fruto. Tá? Porque isso aqui ele vai garantir que o fruto dure mais, tenha um tempo de prateleira maior. Né? E né, se demorar muito, né, muito tempo para se colher o fruto, você corre o risco, né, do mesmo ser atacado por pássaros ou por outras pragas, ou mesmo, no caso desse fruto aqui, ocorrer isso aqui, que seria a rachadura, né, que é a rachadura do fruto. Esse aqui passou do ponto, né, ficou muito tempo, então ele já apresenta essa rachadura. Em relação à poda da pitaia, né, o que a gente recomenda? A gente recomenda, na verdade, a poda desses ramos que estão aqui embaixo, que são ramos mais antigos, que são ramos sombreados, né, e são ramos que não vão produzir, tá? Eles vão servir somente de dreno. Né? Os ramos produtivos são esses ramos que estão aqui mais na parte externa desse guarda-chuva, né, e são ramos que pegam sol, né, fazem fotossíntese e vão florescer e produzir frutos. Então a gente recomenda a eliminação desses ramos que estão sombreados, que são ramos improdutivos. Né? Para cada palanque a gente tem uma recomendação de deixar em torno de 50 a 55 ramos, né, ou cladódios. Então seria esse o número para garantir uma boa produção.